Essa vai ser a história de um grande amor. Um grande amor que eu amei tanto que está marcado na minha pele e que suas lembranças estão enraizadas e marcadas na minha alma. Mas vai ser uma história longa, então senta numa posição confortável para escutar ela. Um dia eu estava numa festa e eu estava anestesiado pela bebida e por outras coisas. Eu estava no meio daquela loucura. E de repente, em um momento, eu olhei e foi quando eu vi ela. Ela parecia um anjo. E no momento que eu olhei para ela, no momento que eu vi ela, que eu avistei ela, foi o momento que ela também me olhou. A gente se olhou e a gente não falou nada, a gente apenas se aproximou um do outro. E aí a gente começou a dançar um de frente para o outro. E aquele frenesi, aquela sensação era tão incrível que a gente não precisava falar nada, a gente só sentia. E a gente encostou a palma da mão um no outro, sabe? Tipo, como se fizesse assim. E aí a gente começou a dançar e a gente olhava para a mão e dançava e aquilo tudo era como se o mundo tivesse parado, sabe? Era como se a gente estivesse tão conectado que não existisse mais nada ao nosso lado, sabe? E a gente continuou dançando e dançando e a gente não precisava falar, a gente só sorria e se olhava e, nossa, é um momento que eu nunca vou esquecer. Eu queria permanecer naquele momento, aquele momento foi incrível, foi um dos melhores momentos da minha vida. E a gente seguiu naquele momento por quase toda a noite, quase o final da festa, que foi quando a gente parou e começou a conversar. E vocês lembram que eu falei que ela parecia um anjo, né? Então vamos chamar ela de Angel. Esse vai ser o nome que a gente vai usar para ela. E aí, ao final da festa, quando já estava tudo acabando, quando eu já tinha que ir embora, meus amigos já estavam indo embora, alguns estavam passando mal, outros precisavam pegar o Uber, foi onde a gente trocou o Instagram e trocou o WhatsApp. E aí a gente se despediu de forma acelerada, sem conversar muito, porque a gente precisava ir embora, e foi quando eu fui para casa. E aí, ao chegar em casa, eu comecei a lembrar daqueles momentos, eu não conseguia parar de pensar nela, não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido, e na conexão que a gente tinha tido e como tudo aquilo era incrível. Então eu fiz o inevitável, né? Eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, olha, eu não consigo dormir, eu ainda tô anestesiado pelo que aconteceu, tentando entender tudo. E foi quando ela falou que ela também não estava conseguindo dormir, que ela também estava anestesiada por tudo que aconteceu e tentando compreender tudo que aconteceu, tentando compreender quão mágico foi aquele momento. E foi quando eu convidei ela para ir até minha casa, para que se a gente não conseguia dormir, a gente podia ficar junto, conversando e tentando entender. E aí ela aceitou o convite, falou que só estava esperando eu convidar, que já estava até se arrumando, porque ela queria muito me encontrar de novo e viver aquele momento. E aí, quando ela chegou lá em casa, ela foi com uma amiga dela, até porque a gente não se conhecia, né? A gente tinha acabado de se ver numa festa, então a gente não se conhecia muito. Então, por questão de segurança, ela até levou uma amiga dela. E aí, quando a gente se encontrou de novo, e aí a gente começou a conversar, logo a gente criou uma situação confortável para que a amiga dela pudesse dormir e que a gente pudesse ficar junto e pudesse ficar sozinho. E, nossa, aquilo foi incrível, sabe? O nível de conexão que a gente atingiu era superando qualquer expectativa, sabe? O toque, o olhar, o jeito como a gente se olhava. Quando o nosso olhar se encontrava assim, era como se a gente não precisasse conversar, a gente sentisse um ao outro e sentisse que aquela sensação era recíproca, sabe? Parecia que era uma mágica. Quando a gente se olhava e quando a gente se tocava, era como se fosse um frenesi que a gente não conseguia parar. Sei lá, era felicidade, sabe? Tipo, é a única sensação que eu consigo descrever aquilo. Era felicidade, que você não conseguia explicar, você só sentia. E o nosso primeiro encontro, essa conexão que a gente teve foi tão forte que o nosso primeiro encontro ele durou 5 dias. A gente não conseguiu se desgrudar. A gente passou 5 dias, 24 horas por dia juntos. E foi algo incrível, foi surreal, sabe? Foi um dos melhores momentos da minha vida. O nível de conexão que a gente tinha naquele momento e quando a gente estava junto era surreal, sabe? Eu já tinha experimentado isso, mas poucas vezes na minha vida e não de uma forma tão intensa, sabe? Era como se a gente não precisasse conversar, a gente apenas sentisse um ao outro.
Só que eu trabalhava em Blumenau e tudo isso aconteceu aqui em Balneário, então precisava voltar para trabalhar, sabe? E após 5 dias a gente se despediu. E aí eu fui para Blumenau e ela continuou aqui em Balneário. E só que a gente continuava se falando o tempo todo e perguntando como estava, se acompanhando. A gente se acompanhava 24 horas por dia e já sentia tanta saudade, tanta vontade de estar um perto do outro, de se encontrar de novo. E assim foi. Quando chegou o final de semana, eu vim correndo, busquei ela e a gente passou o final de semana todo junto de novo, totalmente grudado e mantinha aquela conexão, sabe? Aquele primeiro momento ele só se estendeu, era como se a gente nunca tivesse deixado de estar naquele primeiro momento, naquela primeira conexão. E a gente começou a se relacionar. E era uma relação incrível, sabe? Era uma relação totalmente diferente do convencional, sabe? Quando a gente estava junto, era algo que é inexplicável, sabe? Você só sentia. Mas a nossa relação era diferente. A gente ficava com outras pessoas junto e era muito legal isso, toda essa liberdade. A gente não precisava provar nada para ninguém, sabe? A gente apenas sentia, a gente sabia o nosso nível de conexão e a gente ficava com outras pessoas porque era como se a gente tivesse ligado, mas ainda assim a gente quisesse ver o mundo, quisesse descobrir as coisas, quisesse conhecer outras pessoas. E era surreal estar junto com ela, era surreal os momentos que a gente tinha junto. E era perceptível para todos o nível que a gente tinha de conexão, sabe? As pessoas se aproximavam, quando se aproximavam da gente, já sabiam que a gente era um casal só de olhar, porque o jeito como a gente se olhava, o jeito como a gente se tocava, o jeito como a gente dançava junto e o jeito como a gente vibrava como estava junto, era algo sem palavras, sabe? Só quem viu e quem nos acompanhou naquele momento consegue dimensionar o quanto a gente tinha um brilho único quando a gente estava junto. E o tempo foi passando. Quando a gente está feliz, parece que o tempo passa em segundos. E quando a gente viu, a gente já estava há uns 2, 3 meses junto, se vendo todo final de semana, ficando nesse nível de conexão. E o amor e o sentimento foi aumentando. Só que quando o amor aumenta, o sentimento aumenta, eu acho que aumenta o medo da perca, sabe? O medo de perder outra pessoa. Só que esse medo da perca começou a gerar uma insegurança nela. Começou a gerar uma insegurança porque ela começou a ter um pouco de ciúme da atenção que eu dava para as outras pessoas. Não para as outras pessoas que a gente ficava, para as outras pessoas que eu ficava, mas a atenção, sabe? Ela tinha um pouco de receio de dividir a minha atenção ou que eu não olhasse para ela do mesmo jeito. Ela sabia que o jeito como eu olhava ela era diferente, que eu amava muito ela. Mas ela começou a ver o jeito como eu olhava algumas outras pessoas que eu também amava. E eu, para as pessoas que eu amo, eu olho de um jeito totalmente diferente. É nítido quem eu amo. É nítido olhar para mim e saber quem eu carrego comigo, sabe? E quando eu falo de amor, não é o amor sexual, mas o amor puro, o amor de olhar e sentir, sabe? Tipo, quando eu olho aquela pessoa, quando eu encontro pessoas que eu amo, é nítido o jeito como eu brilho e o jeito como eu vibro. E para ela começou a perceber isso. E ela começou a ter um pouco de ciúme da minha atenção com as outras pessoas. E eu expliquei para ela da forma como eu amava, da forma como eu queria viver, do amor não monogâmico, sabe? Tipo, do amor sem fronteiras, da liberdade para amar, da liberdade para sentir. Eu comecei a explicar sobre essas coisas para ela. Ela entendia um pouco, mas aquilo ainda fugia muito à compreensão dela. Eu acho que o medo da perca era muito pertinente dentro da cabeça dela. Eu amava muito e queria muito ficar com ela. E eu comecei a parar de ficar com outras pessoas, a parar de conviver com as outras pessoas, para que aquilo deixasse ela um pouco mais confortável. Só que eu expliquei para ela que eu não conseguiria manter aquilo, porque aquilo não era quem eu era. E para manter aquilo eu tinha que deixar de ser quem eu era, tinha que deixar de tentar olhar o mundo, de tentar aprender com o mundo, de tentar evoluir, e que eu não conseguiria manter aquilo. E ela não conseguia me entender, ela não conseguia entender como eu pensava, como eu queria viver, e aquilo machucava muito ela. Às vezes ela achava que era uma escolha minha, e não era uma escolha, era apenas quem eu era. Eu não tinha como escolher ser diferente, porque ser diferente era abrir mão
de quem eu sou e aquilo me machucaria. Abrir mão de quem eu sou não é possível, sabe? Porque eu estaria fingindo ser outra pessoa e eu não conseguiria manter aquilo. E foi nesse momento que a gente começou a ter conflitos por causa disso, sabe? Ela não conseguia me entender, não conseguia compreender as coisas que eu falava para ela. E aí foi onde a gente se deixou. A gente resolveu terminar. Na verdade, foi uma decisão que partiu dela. Ela não conseguia compreender aquilo, e então ela preferiu abrir mão e a gente se deixar. Então a gente não estava mais junto. Mas de tempos em tempos ela me mandava mensagem. Sempre que ela se metia em uma enrascada, sempre que ela sentia saudade, ela me mandava mensagem. E sempre que ela mandava mensagem, é óbvio que eu ia até ela. Eu buscava ela e a gente passava 1, 2 dias, às vezes até 3 dias junto. E nesses momentos eu dizia o quanto eu amava ela, o quanto eu queria estar com ela e o quanto eu queria que aqueles momentos durassem, sabe? O quanto eu queria permanecer naquele momento. E ela me dizia que ela também gostaria, ela gostaria muito de permanecer naqueles momentos, de ter aqueles momentos que a gente estava junto. Mas a parte racional dela não conseguia compreender quem eu era e como eu era e não conseguia aceitar aquilo. Então, quando a gente estava junto, era perfeito. Mas quando a gente estava afastado, a parte racional dela fazia ela pensar em muitas coisas. Então, ela não conseguiria manter uma relação, manter a gente se encontrando sempre, a gente convivendo sempre, porque aquilo machucava ela. E sempre que ela tinha crise, ela me mandava mensagem, ou quando sentia saudade. E nessas crises, quando a gente se encontrava, ela me contava o quanto era difícil ela continuar aqui, o quanto doía para ela viver, o quanto doía para ela levantar manhã após manhã, o quanto era difícil para ela permanecer nesse mundo e o quanto alguns traumas que ela sofreu machucavam ela ainda e assolavam a mente dela. Era complicado esses momentos, sabe? Tipo, ela sentia muita dor por permanecer aqui. E sempre após esses momentos que a gente passava junto, a gente se despedia, ela me bloqueava, e aí a gente passava 1 semana, 2 semanas, às vezes 1 mês, até que ela reaparecia. E isso era eventual, sabe? Eu achava que a gente ia permanecer daquele jeito por muito tempo, sabe? Que sempre ela me desbloquearia quando tivesse em alguma enrascada, ou quando tivesse com saudade, ou quando tivesse em alguma crise. Eu achava que aquilo ia permanecer, sabe? Tipo, que a gente continuaria se vendo. E era assim que eu acreditava que iria continuar, sabe? Sempre em cada despedida dessa, eu dizia que eu amava muito ela e que eu sempre estaria aqui para quando ela precisasse. Sempre que ela me mandasse uma mensagem, eu iria até ela. E numa dessas vezes que ela sumiu, que ela me bloqueou, passou 1 mês. E nesse 1 mês eu conheci uma pessoa. Eu conheci uma pessoa porque eu me apaixonei e eu comecei a me relacionar com essa pessoa, mas de forma não monogâmica. Eu contei para essa pessoa quem era Angel, contei para essa pessoa como era a minha relação, e como a gente convivia de uma forma não monogâmica, estava tudo certo, estava tudo bem, estava tudo ok. Essa pessoa também conhecia ela, então era muito tranquilo, sabe? Era suave, eu acho que para mim. E aí, num dia, ela me desbloqueou, né? Ela me mandou mensagem, ela não estava muito bem. E aí eu fui até ela, como sempre, busquei ela, e aí a gente passou 2 dias juntos. E nesses 2 dias eu contei que estava me relacionando com outra pessoa, e ela me questionou por que eu me relacionava com essa pessoa e por que eu e ela, a gente não tinha uma relação. E aí eu disse que eu não conseguiria, sabe? Eu não conseguiria mudar quem eu era. Não conseguiria ter uma relação monogâmica. Eu não conseguiria ter uma relação onde eu me fechasse para o mundo, onde eu não estivesse aprendendo, vivendo e eu expliquei que eu sempre encontraria pessoas incríveis que eu iria me apaixonar, mas que essa paixão e que esse sentimento que eu sentia pelas outras pessoas não mudava o sentimento que eu sentia por ela, que eu sempre amaria ela e que sempre que ela me mandasse mensagem eu iria até ela, porque o que eu sentia por ela era amor, genuíno e verdadeiro.
E naquele dia ela não estava muito bem, sabe? Ela tava muito mais apreensiva do que o normal. E a gente passou 2 dias junto, eu levei ela em casa, e na hora de a gente se despedir, a gente ficou meia hora abraçado. Nessa meia hora, a gente não falou nada. A gente só sentia a respiração do outro, se cheirava e permaneceu naquele momento. Foi um abraço que durou meia hora. E ele parecia que ia durar para sempre, sabe? Parecia que a gente ia permanecer naquele momento para sempre. Eu queria permanecer naquele momento para sempre. E após aquele abraço, eu dei um beijo na testa dela, olhei nos olhos dela e falei que amava ela e que eu sempre amaria ela. Aí, após mais ou menos 2 meses após essa despedida, como sempre, ela me bloqueou, né? E após 2 meses dessa despedida, após 2 meses desse abraço, um dia eu recebi uma ligação. Eu recebi uma ligação da família dela. A família dela não era daqui, era de muito longe. Eu recebi uma ligação. A família dela queria saber o que tinha acontecido, se eu sabia como aconteceu. E aí eu falei que fazia 2 meses que eu não via ela, que fazia 2 meses que eu não tinha contato com ela e que eu não sabia de nada, tipo. E aí eu perguntei o que tinha acontecido, do que ele estava falando. E foi quando eles me falaram que ela havia morrido. Ela havia morrido e aí ela tinha deixado o meu telefone de contato como o telefone de emergência. E por isso que eles estavam me ligando, porque eles achavam que eu estava com ela no dia que aconteceu. No dia que aconteceu, eles me ligaram, né? Então eles queriam saber o que tinha acontecido porque acharam que eu tinha alguma informação que eles não tinham. E foi assim que eu fiquei sabendo da morte dela. E eu sou muito grato, sabe? Eu sou muito grato por cada momento que eu passei com ela, por cada momento que eu tive com ela, por ter tido a oportunidade de conhecê-la e amá-la. E eu sou muito, muito grato, sabe? Por ter o nome dela escrito no meu corpo, escrito pelo punho dela, sabe? Pelo momento como foi. Ela sempre quis tatuar alguém, sabe? Ela sempre quis isso. E foi um momento incrível quando aconteceu isso, sabe? Ela era uma pessoa maravilhosa que eu vou amar para sempre. E que me dá muita alegria carregar a marca que ela deixou, não só no meu corpo, mas a marca que ela deixou em mim, sabe? Na minha alma. Aprendi muito com ela. Aprendi muito com cada momento, aprendi muito com o jeito como ela deixou esse mundo. E eu tenho certeza que um dia eu vou reencontrar ela e que vai ser igual na noite que eu conheci ela, sabe? Onde a gente vai se olhar, a gente não vai precisar dizer nada e a gente vai apenas sentir um ao outro e ter a mesma ligação que a gente tinha quando a gente se encontrava, sabe? Era algo único, genuíno e indescritível, sabe? Eu não consigo descrever com palavras como era quando a gente estava junto. Essa é uma história de amor que eu queria dividir com vocês e que espero que ela passe para vocês o sentimento que eu sinto quando eu conto ela. Eu espero que ela ilumine a vida de vocês como ela ilumina a minha. Gratidão por terem me ouvido.